Este é o Safe Source. Meu nome é Yuri Vilas Boas e esta é uma contribuição independente para o canal. No vídeo de hoje, Formosa, uma expansão direta e retroativamente compatível ao BIP39. Para quem não sabe, BIP39 é o padrão das 12 palavras, em geral 12, às vezes 24, em carteiras de criptomoedas. O que consiste essas 12 palavras? Para quem não está familiarizado, cada uma dessas 12 palavras é extraída de uma lista total de 2.048 possibilidades. Este número, 2048, não é um mero acaso. Esse número é exatamente igual a 2 elevado a 11. Isso significa, matematicamente, que cada uma dessas palavras contribui com o que se chama de 11 bits. No total, elas, portanto, encodificam 132 bits e o objetivo disso é contribuir com 128 bits de entropia, de aleatoriedade para chaves criptográficas derivadas a partir deste segredo principal. Essa discrepância dá uma diferença de 4 bits que são usados para o chamado checksum. Checksum vem a ser o equivalente em muitos documentos aos dígitos que vêm depois do traço ou da barra, que são uma conferência para evitar os erros de transcrição. Se um usuário comete, por exemplo, este erro que eu introduzi de propósito aqui, da ordem das duas últimas palavras, haverá uma grande probabilidade de este erro ser detectado como de fato um erro, certo? Então, o Formosa, ele mantém todas essas propriedades. Em particular, o que nós fazemos é passar de palavras soltas, sem estrutura sintática e sem estrutura semântica, para frases com estrutura sintática e com tema, portanto também com estrutura semântica. Vamos ver isso acontecendo neste exemplo completamente aleatório. Então, aqui na primeira linha, nós temos a condensação das duas primeiras letras de todas as palavras, porque isso se presta bem, por exemplo, para senhas. Você não necessariamente quer ter que escrever todas as letras de todas as palavras, certo? Então existe, como também no BIP39, uma unicidade das duas primeiras letras em cada sublista de cada função sintática. No BIP39, essa quantidade é de 4. A questão é que no caso do Formosa, você tem o dobro de palavras, então uma coisa compensa a outra. E isso dá a você a mesma densidade de informação por dígito, que é de 11 a cada 4. 11 bits a cada 4. Vamos ver a conversão inversa acontecendo, certo? Então dá para ver que são de fato as mesmas palavras na mesma ordem, certo? E além disso, se você já usa uma carteira de criptomoeda e muito provavelmente, portanto, já vai ter a sua semente passphrase BIP39, você pode perfeitamente tomar essa sua semente já em uso e convertê-la para uma Formosa da sua escolha, com o tema da sua escolha. Qual seria a vantagem disso? Portanto, aqui em cima você tem a comparativo das duas condensações e dá para ver que elas têm igual densidade. Não vai ficar com a mesmíssima largura, porque obviamente tem algum vai ter letrinhas mais estreitas que outras. Bom, mas qual é a vantagem disso? Principalmente é
fazer ainda melhor o que o BIP39 já faz muito bem. Aqui nós estamos aumentando e potencializando o caráter mnemônico, tá certo? Justamente, a mente humana, ela decora uma sequência de palavras mais facilmente do que ela decora o equivalente, digamos, hexadecimal de entropia. Isso daqui seria muito menos mnemônico, muito mais difícil, requeriria um esforço mental muito maior para ser decorado. Decorar, ou que seja no curto espaço de tempo para transcrição, 12 palavras, é muito mais fácil. E introduzir ainda a estrutura sintática e semântica torna isso mais fácil ainda. É mais fácil criar imagens mentais sobre uma pequena historinha de 4 frases, mesmo que cada uma das frases de fato não tenha conexão umas com as outras, mas é de fato mais fácil imaginar criar uma imagem mental arbitrária do que ter que se convencer ali o que tem a relação de um buraco com tênis, com festival, com líquido, enfim, sem essa estrutura que o Formosa fornece. Mas não para por aí. O Formosa, ele também, obviamente, tem a questão da estrutura sintática. A estrutura sintática, além de aumentar a memorabilidade pura e simplesmente, ela também potencializa, ela também amplifica o aspecto da percepção, da detecção de erros de transcrição. Por quê? Porque você já espera, o usuário já espera a cada função sintática exatamente que tipo de palavra vem. A primeira palavra de cada frase é sempre um sujeito, a segunda é sempre um verbo, para esse dado tema no caso. A terceira é sempre um adjetivo, esse adjetivo sempre vai qualificar, em geral muito adequadamente, o objeto do verbo dessa oração. E depois desse objeto vem ou uma palavra que é da mesma morfologia do primeiro, que pode, enfim, encaixar bem como um objeto indireto ou como um complemento nominal, e por fim vem um lugar, ou seja, né, um adjunto adverbial de lugar. Enfim, em geral um substantivo. Então, ou seja, a cada nova palavra que você busca na sua memória humana, na sua memória cerebral, você já sabe o que esperar. Existe uma limitação. Se você coloca salty ao invés de hide, você já sabe, não, tem que vir alguma outra coisa que é um verbo. Eu sei que é um verbo. Enfim, então isso previne você do erro de transcrição. E para finalizar, existe também essa feature companion, essa feature adjacente, que é a tabela seletora. Então você tem, eu vou abreviar aqui, mas você tem essa indexação que é aleatória. A cada instância de uso, ela é permutada, são as mesmas teclinhas. Você pode também mudar aqui, digamos, para numérico, ou o que vier mais conveniente no seu teclado, aqui no teclado brasileiro em geral, para você ter o benefício da tecla F, da tecla J, que tem a função tátil dessas teclinhas do teclado. Então, para você manter, você pode digitar facilmente sem ter que olhar para a sua digitação. A ajuda tátil do teclado já induz o seu dedo na posição certa, certo? Então, e você, a cada instância de uso, você tem essa indexação. O que isso faz? Resulta que protege você do keylogger. Você não tem que mais digitar a palavra e tampouco as primeiras iniciais, as primeiras letras da palavra. Aquilo que você digita não tem relação com a palavra, porque é aleatorizado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma escolha só do acolyte aqui em cima, essa é do canto superior esquerdo. Aqui. Agora, SSD. Escolheu o acolyte, só está verde aqui porque eu cliquei aqui. Então, ele evitou que um keylogger eventualmente pudesse capturar isso. E se essa opção não tivesse marcada, ele também evitaria, também me protegeria de um tal do chamado shoulder surfer, que é, por exemplo, a pessoa que está ou capturando a tela por hackeamento ou está simplesmente olhando digitar, olhando o que está passando na minha tela. Se essa mesma pessoa também não estiver olhando o teclado, ela só vai ver a tela e se essa opção não estiver ligada, ela não vai ver o que eu estou escolhendo, certo? Então, este é o Formosa.
ele foi recentemente elevado a essa categoria de BIP, também como o próprio BIP 39. Ainda está em estado de rascunho, mas é assim mesmo, um processo mais demorado. Obviamente que é um repositório público, tamanho do GitHub. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.